Graça e paz, meus queridos irmãos. É bom tê-los aqui mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe neste dia, através da sua palavra. Nós vamos orar, pedindo que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. O texto que leremos para nossa meditação se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, leremos os 3 primeiros versículos deste texto. Nós vamos orar, depois então leremos o texto para nossa meditação. Vamos falar com o Senhor? Nos alegramos, bondoso Pai, por suas misericórdias sobre as nossas vidas. E aqui estamos mais uma vez, meu Pai, desejosos por ouvir a Tua voz. Queremos, meu Pai, que a Tua palavra, de uma maneira graciosa, possa transformar as nossas vidas, meu Pai, falar ao nosso coração e endireitar os nossos caminhos. Ó Pai, abençoe o coração de todos aqueles que estarão nos ouvindo. É a nossa petição, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo de número 3, assim nos diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Feridos, mas não destruídos. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações. Meus amados, este capítulo do livro de 1 Samuel relata um dos momentos mais difíceis da vida de Davi antes de se tornar rei da nação de Israel. Davi e seus homens estavam inseridos num período de batalhas e, por força das circunstâncias, eles haviam deixado suas esposas, seus filhos e outros familiares na cidade de Ziclag para poderem guerrear. Entretanto, a Bíblia nos diz que ao voltar de uma batalha na qual nem puderam lutar, Davi e seus homens tiveram uma das visões mais terríveis que se possa imaginar. Os amalequitas tinham atacado a cidade, incendiaram tudo, levaram como prisioneiros todos os que ali estavam, suas mulheres, crianças e até mesmo os escravos. Os inimigos haviam se aproveitado da ausência deles para estabelecer um caos. Para piorar a situação, eles culparam Davi, porque Davi era o líder. O que fazer, meus amados, quando nos encontramos numa situação similar? O que fazer quando o caos se instala diante dos nossos olhos? O que fazer quando não encontramos saída? Olhando para este momento da história de Davi, claro, podemos aprender alguns princípios básicos para enfrentarmos o dia mau quando ele chegar. E é exatamente sobre isso que quero falar. O que fazermos para enfrentarmos o dia mau? Em primeiro lugar, não esconda a sua dor. Chore. Corra para a presença do Senhor. Capítulo 30, versículo 4 de 1 Samuel nos diz:
Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Davi chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário da destruição. Era um quadro extremamente triste. Davi chorou por ter sido acusado pelos seus próprios companheiros. Davi também chorou por se sentir só no meio daquela tragédia. Há coisas nesta vida que parecem tolas, insignificantes, mas há situações que de fato são dignas das nossas lágrimas. Normalmente os problemas aumentam quando insistimos em negá-los, quando insistimos em manter o coração endurecido. Muitas vezes queremos disfarçar ou até mesmo negar a nossa dor. Chorar, meus amados, não é sinal de fraqueza, mas sim um sinal de que alguma coisa está errada e de que algo precisa ser feito. Quem chora está dizendo que não pode se conformar com a própria catástrofe, que precisa reagir diante de uma crise. E eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pelos problemas que você tem enfrentado ao longo da vida? Nós precisamos orar, pedir ao Senhor que nos dê lágrimas. Precisamos pedir a Deus um coração quebrantado. Qual foi a última vez que nós choramos pelas almas perdidas? Um dos dramas dos nossos dias é a dureza de coração. Os problemas acontecem e achamos que não estão acontecendo. Queremos tapar o sol com a peneira. Estamos nos conformando com os problemas. A família está em crise, o casamento está acabando, a esposa está gritando por socorro e tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos, endurecemos o nosso coração quando devíamos nos prostrar e chorar diante da presença de Deus. Não é vergonhoso chorar. Jesus chorou. Lembram-se, Jesus chorou quando chegou diante do sepulcro do seu grande amigo Lázaro. Jesus não conteve suas lágrimas. Ele não as ocultou. Ele não disfarçou a sua dor, simplesmente chorou. Qual tem sido a sua primeira alternativa diante daquilo que você tem enfrentado na vida? Choro ou negação? Que o Senhor nos ajude a enfrentar os problemas de frente e não negá-los. Segunda lição: quando o dia mau chegar, precisamos buscar forças em Deus para continuarmos. Davi estava sofrendo exatamente como os seus companheiros. Ele compartilhava da mesma dor, tendo em vista que perdera sua família. Porém, ele foi considerado responsável por aquele dia mau. Sobre ele foi lançada toda ira, toda indignação reprimida, pois falavam até em apedrejá-lo. Davi estava no fundo do poço. Ele perdeu a família, ele perdeu seus bens, e aqueles que antes o defendiam, agora estavam contra ele. O que fazer, irmãos, diante de uma situação assim? Que esperança poderia haver no coração de Davi? Mas aqui nós percebemos uma atitude diferenciada no coração de Davi. Ele corre para a presença de Deus. Ao invés de fugir da situação, ao invés de desesperar-se,
ele corre para Deus. O versículo 6 do capítulo 30 nos diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Quando tudo parece ter chegado ao fim, com Deus, amados irmãos, haverá sempre uma chance de completa restauração, e foi isso que Davi aprendeu e agora nos ensina. Se você se encontra numa situação desesperadora, não desanime, busque forças em Deus para prosseguir, não importa a situação em que você se encontre, a crise que você atravessa, a tempestade que assole a sua alma, o tipo de situação que sua família tem enfrentado, até que ponto sua saúde esteja abalada, a condição financeira desacertada que talvez você se encontre, seus filhos dispersos, amigos contra você. Eu simplesmente quero lhe dizer: há esperança em Deus. O segredo é corrermos para os braços do Pai, como Davi fez. Capítulo 41 do livro de Isaías, versículo 10, nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, esse é o caminho. Essa é a atitude que precisamos ter, é essa fé que nós precisamos demonstrar nos momentos de dificuldades. Não temas, porque eu sou contigo. Isso é fato. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você já percebeu que este é um dos meus textos bíblicos favoritos, né? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Terceira lição: quando o dia mau chegar, pare e ouça a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor é o que precisamos para termos direção em momentos de dificuldade. Talvez você tenha parado para ouvir muita gente, o conselho de muitas pessoas, e ainda não parou para ouvir a voz de Deus. Essa é a tendência natural do ser humano. Contamos nossos problemas para muitas pessoas, mas não os contamos para Deus. Parece que quando nós percebemos que não há solução, então decidimos buscar a face do Senhor. Está errado, irmãos. Primeiramente precisamos buscar a Deus. Davi, no meio daquela crise, parou para buscar a direção de Deus. Ele parou para ouvir a voz de Deus, e somente Deus poderia lhe ajudar, ninguém mais. Então ele perguntou para Deus: Senhor, eu devo perseguir os invasores? Senhor, eu devo alcançá-los? O que devo fazer? Porque Davi estava perdido diante daquela situação. Senhor, nós avançamos ou recuamos? O que devemos fazer? E Deus então responde, versículo 8 do capítulo 30, né? Vem como resposta para Davi: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, era tudo que Davi precisava ouvir. Era a resposta que Davi precisava. Agora ele não tinha mais dúvidas. O Senhor lhe daria a vitória. Ele parou para buscar a direção de Deus acerca da sua própria catástrofe.
Nesse momento, Deus lhe deu uma resposta positiva, animadora. Eles deveriam prosseguir, pois certamente alcançariam os inimigos e libertariam os prisioneiros. Pode parecer complicado, mas o que Davi fez foi simplesmente parar para ouvir o que Deus tinha para lhe dizer. E isso, meus amados, todos nós podemos fazer. Quando as coisas vão bem, tão bem. Porque parece que quando as coisas vão bem, a nossa tendência é nos afastarmos de Deus. Não buscamos o Senhor com tanta intensidade. Então que saibamos buscar o conselho de Deus quando as coisas vão mal, mas quando as coisas vão bem, também. Amém? Em todos os momentos e situações, devemos parar para buscar o conselho de Deus. Você já parou para ouvir a voz do Senhor com relação ao que está vivendo? O que você está fazendo hoje é do agrado de Deus? O que você está fazendo hoje agrada a Deus? Suas responsabilidades agradam a Deus? Qual foi a direção que Deus lhe deu? O que você faz hoje agrada ao Senhor? Contribui para o seu crescimento espiritual? Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa a igreja? Que o Senhor nos ajude. Precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E então vamos para a quarta lição. Quando o dia mau chegar, disponha-se a batalhar por aquilo que você perdeu. Ao longo da vida, perdemos muito. Ganhamos muito, graças a Deus, por todas as bênçãos recebidas. Mas precisamos admitir, já perdemos muito também. Antes de voltar a Ziclag, Davi e seus homens haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros. Agora, para chegar até onde os inimigos estavam, com o fim de resgatar seus familiares, eles deveriam marchar mais uns 30 quilômetros. Ou seja, teriam que percorrer aproximadamente 70 quilômetros em 4 ou 5 dias, sendo que no final ainda teriam que travar uma batalha contra os amalequitas. Irmãos, era um esforço grande a ser realizado, mas não havia outra maneira de reverter aquela situação. Não havia outra maneira de reverter aquela catástrofe. Não havia outra maneira de trazer de volta aquilo que se havia perdido. Deus disse que a vitória era certa, mas eles precisariam batalhar. A vida é uma batalha constante. Não podemos cruzar os nossos braços e achar que as bênçãos de Deus cairão dos céus automaticamente. É tempo de guerrearmos, é tempo de batalharmos e é tempo de resgatarmos aquilo que talvez perdemos. Versículo 8 nos diz, mais uma vez, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, ninguém reverte o caos de braços cruzados. Entenda isso. Ninguém muda uma situação de braços cruzados. Ninguém realiza mudanças efetivas sem partir para a batalha. Então, se você está acomodado diante de uma situação, levante-se,
Acorde para a batalha. Os inimigos estão ao nosso redor, bramando como leão, e às vezes nós estamos dando brechas para o inimigo. Estamos dormindo o sono da inércia, o sono da indiferença, o sono da apatia. E a estes, então, o Senhor está dizendo: levanta tu que dormes, desperta tu que dormes. Os versículos 17, 18 e 19 nos dizem: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi resgatou tudo. Recuperou todas as coisas que levaram. Foi pela graça de Deus, aleluia. Foi pela bênção do Senhor, sim, mas também foi pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua bravura. Homem de guerra, o que você precisa recuperar hoje em sua vida? Eu lhe pergunto, o que é que você perdeu? O que é que você precisa recuperar hoje, meu amado? Pelo que é que você chora? Pelo que é que você precisa batalhar? Qual é a razão da sua peleja? O que Deus lhe deu e você, infelizmente, perdeu pelo caminho? Talvez a alegria, talvez o contentamento, talvez o gozo espiritual, talvez a felicidade de ler as Escrituras, o prazer de estar na igreja, o entusiasmo pela vida cristã, tantas coisas que podemos perder ao longo da vida. O que é que um dia você teve e o inimigo saqueou da sua vida? Quem sabe você perdeu, como eu já disse, o encanto pela palavra de Deus e precisa resgatar isso em sua vida. Quem sabe você perdeu a alegria, a paz nos relacionamentos interpessoais e precisa resgatá-lo. Para quem é que você precisa pedir perdão? Não viva a vida carregando sobre os seus ombros um peso desnecessário pela falta de perdão. Irmãos, a nossa vida é tão curta, é tão triste vermos pessoas vivendo com o coração dominado pela amargura, corações dominados pela ira, pela cólera, pessoas que não perdoam, pessoas que não vão em busca do perdão. Que Deus tenha misericórdia de você, se esta for a sua situação, porque hoje pode ser o nosso último dia de vida, hoje talvez pode ser a nossa última oportunidade. Então tire esse fardo dos seus ombros, liberte-se de tudo aquilo que lhe traz este peso. Quem sabe você perdeu um filho para o mundo e deseja vê-lo novamente nos caminhos do Senhor. Vamos orar, vamos correr para os braços do Pai. Quem sabe o romantismo foi saqueado do seu casamento e você precisa resgatá-lo. Como é que você está vivendo o seu relacionamento conjugal? A família é a primeira instituição que encontramos na palavra de Deus. Irmãos, o casamento é para ser uma bênção. Viva uma vida plena, abençoada com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Faça da sua casa um lar, um lugar de bênçãos. Dedique sua família ao Senhor. Como cantamos por tantas vezes, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que seja este o seu lema, o seu propósito. Faça com que isso aconteça e depende de você. Você já tem a bênção de Deus. O que você está precisando resgatar em sua vida, não importa o que seja, batalhe para recuperar,
aquilo que lhe foi saqueado. Lute para recuperar aquilo que você está perdendo. Porque ao longo da vida, se não vigiarmos, se não orarmos, sem percebermos, nós vamos perdendo muitas coisas de valores. Lembre-se de algo muito importante. Toda e qualquer batalha que venhamos a travar não se compara com a batalha que Deus travou para que fôssemos recuperados por Ele, para que fôssemos reconciliados com Ele. Por maiores que sejam as nossas batalhas aqui, nenhuma batalha pode ser comparada com a batalha que o Senhor travou para que fôssemos reconciliados com Ele. Por amor às nossas vidas, Ele sacrificou seu Filho na cruz do Calvário. Jesus morreu para que você tivesse vida. Você que me ouve neste momento e talvez ainda não entregou o seu coração a Jesus, entenda que foi por você que Ele morreu. Ele morreu para lhe dar vida, Ele morreu para lhe dar salvação, Ele morreu para perdoar os seus pecados. Jesus não morreu para lhe dar uma religião, Ele morreu para salvá-lo, Ele morreu para libertá-lo da condenação do inferno e levá-lo para a glória celestial. Deus não desistiu, bem como não desistirá, mas sempre batalhará por nós. É fato que não há ganho sem dor, não há ascensão sem adversidade, não há progresso sem problemas, não há vitória sem batalhas. Quer vencer? Lute para recuperar aquilo que se perdeu. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude. Quando o dia mau chegar, não se esconda da dor. Chore. Corra para os braços do Pai. Busque forças em Deus para continuar. Ouça. Pare para ouvir a voz de Deus. Disponha-se a batalhar por aquilo que se perdeu. Eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua casa, que essa palavra encontre guarida no coração de cada um de vocês, possibilitando uma oportunidade para crescimento, restauração e até mesmo salvação. Vamos orar? Te louvamos, querido Pai, por esta palavra, pelo conselho abençoador que ela nos traz. Davi não desistiu. Mesmo diante de um cenário de dor, ele entendeu que seria possível uma restauração. Agarrou-se no Senhor e resgatou tudo o que fora levado. Uma história linda. Eu oro neste momento, ó Deus, para que o Senhor abençoe o coração do teu povo. Abençoe aquele coração que está ferido, meu Pai. Abençoe aquele coração que chora. Aquele coração que chora por algo que se perdeu. Há pais, meu Pai, que estão perdendo os filhos para o mundo. Há pais cujos filhos não têm mais o desejo, o interesse pelas coisas do Senhor. Há pais cujos filhos estão
no mundo das drogas, ó Pai, em nome de Jesus, traga esses filhos de volta. Eu oro agora, meu Deus, por aqueles relacionamentos quebrados, em nome de Jesus, meu Pai, restaura aquele marido, meu Pai, que tem tido pensamentos contrários à sua vontade, em nome de Jesus. Aquela esposa, meu Pai, que já não tem tido o comportamento estabelecido pela Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai, transforma. Que hajam lares transformados, meu Pai. Que não sejam meras casas, mas verdadeiros lares. Isso para a glória do Senhor. Eu oro, meu Deus, por aqueles que talvez estejam enfermos. Em nome de Jesus, coloque, ó Deus, as Tuas mãos. As mãos de cura, as mãos de poder do Senhor. Trazendo libertação. Trazendo cura, meu Pai, para a glória do Seu santo nome. Eu oro, ó Deus, por aqueles que têm perdido o interesse pelas coisas do Senhor. Eu oro por aqueles que já não leem mais a Bíblia, por aqueles que não têm tido mais o desejo de orar. Ó Pai, em nome de Jesus, traga o entusiasmo mais uma vez. Traga motivação a estes corações, meu Pai. Que cheguemos mais perto do Senhor. Que possamos servi-lo sempre com alegria. Eu oro pedindo estas bênçãos, meu Pai, no precioso nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Graças a Deus, muito obrigado pela sua presença conosco. Foi muito bom tê-los aqui mais uma vez e até o próximo vídeo.